O espírito cósmico. A Igreja tem falado através dos séculos do Spiritus Creator, o Espírito Criador. O Novo Testamento mostra, em variadas e diferentes formas, que esta obra na vida, no ministério, na morte e ressurreição de Cristo deve ser vista como a inauguração de uma nova criação através do segundo homem e último Adão. Ele é o Spiritus Recreator. O que já havia sido concretizado em Cristo pelo Espírito é agora republicado na nova humanidade pelo mesmo Espírito. O Espírito que pairava sobre as águas no primeiro dia da criação também pairou sobre a Virgem Maria na concepção da cabeça da nova criação, Jesus. Ora, nos dias atuais, que também constituem os últimos dias, o mesmo Espírito paira sobre homens e mulheres para produzir-lhes de cima o novo nascimento. Surge aqui a seguinte pergunta: na pneumatologia, não menos que na cristologia, qual é a relação entre a ordem das coisas criadas e a ordem redimida? Na cristologia, é comum falar-se sobre o Cristo cósmico. O Criador é também o Redentor. Nele todas as coisas serão reconciliadas. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. O cosmos atual encontra seu sentido último no cosmos futuro, visto que seu destino está encerrado no futuro dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Então, o que dizer do Espírito? Se ele é o Espírito Criador, podemos também falar dele como Espírito cósmico, de modo que os propósitos de Deus para o mundo como tal, não meramente para os indivíduos, nem ainda para a Igreja, será conduzido à consumação através de seu ministério? Esta se tornou uma ênfase comum na teologia moderna, às vezes expressa de uma forma distintivamente pós-iluminismo. O maior impacto epistemológico do iluminismo na teologia está na rejeição do transcendente como cognoscível. Ele não se revelou através do imanente. Esse desvio manifestou-se de muitas maneiras. Em termos da doutrina do Espírito Santo, ele emergiu na perda da confiança na fórmula trinitariana ortodoxa, na qual o Espírito era visto como a terceira pessoa de um Deus não pode ser conhecido e como alguém que serve como o executivo do Pai e do Filho. O Espírito veio para ser concebido no imanente, mas em termos não pessoais. O resultado foi um tipo de teologia de imanência trinitariana. O Espírito é Deus identificando-se com o mundo. O panteísmo característico do recente processo da teologia é uma expressão disso. No Deus como Espírito é que vivemos e nos movemos e temos nossa existência. Ele não está longe de nós. A experiência dele e a nossa se acham inextricavelmente jungidas e mutuamente interdependentes. Universalismo. O universalismo de vários tipos é característico de tal teologia. Embora não confinado ao protestantismo liberal, ele é característico dessa perspectiva de ver o Espírito de Deus em ação de uma forma unificadora em todos os povos e religiões. O cristianismo pode ser o ápice, mas não está antiteticamente relacionado com outras religiões. O mesmo Espírito pode ser delineado em todas as maiores crenças e ainda em nenhuma. O reconhecimento da presença e atividade cósmicas do Espírito tornou assim obsoleta a antiga e radical substituição da teoria missionária de que Cristo deve substituir todas as demais divindades rivais. Tal exclusivismo é contrário ao Espírito, é equivocado, intolerante, colonialista e protetor. Reivindicando a capacitação do Espírito, a Igreja desvirtua
a significação do Espírito. No rastro dessa teologia, os boards da missão mundial se converteram em boards de missão mundial e unidade. Somos um em Cristo e há um só Espírito que transcende a resposta humana à revelação. Stanley J. Samarta dá expressão a esta abordagem que veio a caracterizar em grande medida a obra do Concílio Mundial de Igrejas, quando escreve, abre aspas, por onde quer que os frutos do Espírito são encontrados, quer na vida dos cristãos ou amigos de outras crenças, não está presente o Espírito de Deus? Fecha aspas. Isso é amplamente interpretado não só como um reconhecimento da benevolência geral de Deus e sua sustentação da ordem cósmica, guardando a criação de sua tendência rumo ao caos, mas também de sua graça redentora. Particularmente entre os teólogos católico-romanos, isso chegou a ser expresso em termos da doutrina dos assim chamados cristãos anônimos. Por essa doutrina, busca-se uma forma de manter o antigo princípio católico extra ecclesiam nulla salus est. Fora da igreja não há salvação. Embora se admita a salvação no sentido corrente, se não necessária e totalmente universal, no sentido origenista de apocatastasis. Karl Rahner, que se associa com frequência à ideia do cristão anônimo, dá expressão a uma maior força propulsora por trás dessa abordagem quando sugere que o cristão não pode aceitar que a esmagadora massa de seus irmãos seja inquestionavelmente e em princípio excluída e condenada à miséria eterna. Ele apela para os princípios teológicos do pacto noético, o qual, diz ele, é selado em Cristo em prol de todos, e a convicção paulina de que Deus é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele assim baseia a convicção de que em Cristo a salvação deve fundamentar-se no que acontece no coração pelo Espírito, não na compreensão cognitiva de proposições teológicas sobre Cristo. No pensamento de Rahner, a existência humana é em si mesma ordenada pelo insuperavelmente absoluto. O homem, pois, aceita a revelação até onde ele realmente se aceita. Ao agir assim, ele aceita Cristo, que é a revelação de Deus. Rahner, inevitavelmente, tem sido criticado no seio do catolicismo romano de ambos os lados, por Hans Urs von Balthasar, ao tornar relativa a unicidade da revelação real de Cristo no Evangelho, e em contrapartida, por Hans Kung, ao denegrir as religiões não cristãs, por sua ênfase sobre o Cristo revelação. Mas o princípio católico, ao qual Rahner dá expressão, tem se provado muitíssimo atrativo a muitos, como deixou em evidência o Segundo Concílio Vaticano em seu decreto de ecumenismo e confissão e constituição da Igreja. Expressões disso variam, mas no seio do agostinianismo católico romano, com sua ênfase sobre a ideia do amor, tem se tornado afirmar que, uma vez que o fruto do Espírito é o amor, onde quer que o amor se manifeste, ali o Espírito de Deus está em ação. De uma forma inesperada, parece emergir aqui, curiosamente, a religião de O Homem na Rua e a sofisticada pneumatologia dos teólogos modernos. Quando consideramos essa ênfase sobre o ministério cósmico e universal do Espírito à luz das afirmações explícitas do Novo Testamento, imediatamente encontramos um dado surpreendente. O Novo Testamento coloca o Espírito e o mundo num relacionamento antitético, não conciliatório. O mundo não pode ver nem conhecer o Espírito. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito convence o mundo. João capítulo 16,
versículo 8 ao versículo 11. O espírito do mundo e o espírito de Deus são um contra o outro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 14. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Este princípio, característico da mais antiga teologia conservadora, foi declarado com grande vigor por W. H. Griff Thomas em seu Stone Lectures em Princeton em 1913, abre aspas. Embora a maioria dos escritores modernos, no que diz respeito a este tema do Espírito Santo, falem do Espírito como que relacionando com o mundo da humanidade, nada é mais notável do que o simples fato de que nenhuma única passagem se pode descobrir no Novo Testamento que se refira à ação direta do Espírito no mundo. Mesmo os que favorecem o ponto de vista da ação do Espírito sobre o mundo fracassam quando tentam apresentar em seu favor uma evidência neotestamentária definida. Fecha aspas. Thomas argumenta que não podemos atribuir ao Espírito Santo todos os esforços da consciência no mundo pagão. Ele atribui isso ao Logos, antes que ao Espírito. Essa é uma divisão questionável de trabalho, mas há uma interessante corroboração de sua perspectiva geral na obra de Gordon Fee, God's Empowering Presence. No curso de um estudo exegético maciço, de quase 1000 páginas sobre o ensino de Paulo sobre o Espírito Santo, não se faz nenhuma menção do relacionamento entre o Espírito e o cosmos. O que faremos com isso? Se o Antigo Testamento pode falar do Ciro pagão, ungido por Deus para cumprir sua vontade, Isaías capítulo 45, versículo 1, não se deve deduzir disso que o Espírito de Deus estará em ação ainda mais ampla e generosamente na época em que tem sido derramado sobre toda a carne? Acima de tudo, não servem os 7 Espíritos enviados por toda a terra, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, capítulo 5, versículos 6 e 7, como símbolos daquele Espírito de Deus que sustenta todas as coisas, como um executivo imanente do ser de Deus? E sendo verdade, mesmo admitindo a autoria mosaica que Gênesis capítulo 1, versículo 2 foi escrito à luz da obra do Espírito no Êxodo, conferir Isaías capítulo 63, versículo 9 ao versículo 14, não se deve esperar também que o Espírito, que é o executivo do novo Êxodo em Cristo, conferir Lucas capítulo 9, versículo 31, possa ser considerado como o Espírito cósmico, ativo em e através de tudo, bem como aquele que conduz tudo à comunhão com Deus? O mais sábio enfoque teológico aqui, como em outra parte, é sempre remover as aparências das afirmações bíblicas concretas para princípios estabelecidos, para somente então extrapolar as generalizações mais amplas. Qualquer outro procedimento é carente de controle e perde a capacidade de exercer discriminação com respeito à identificação da obra do Espírito, que, como já vimos, nunca cessa de ser misteriosa. Um interessante exemplo dessa problemática aparece na afirmação feita pelo teólogo holandês Hendrikus Berkhoff. Eis seu argumento, abre aspas. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, teve muito mais a ver com Jesus Cristo do que tiveram os que a resistiram em nome de Cristo. Depois da Revolução Francesa, testemunhamos a emancipação dos escravos, das mulheres, dos trabalhadores, das raças negras. Desde a Segunda Guerra Mundial, esse movimento revolucionário avança com rapidez acelerada por todo o mundo. O poder libertador e transformador do Espírito de Jesus Cristo está em ação por toda parte onde os homens são livres da tirania da natureza, do estado, da cor, da casta, do sexo, da pobreza, da doença e da ignorância.
Eugene Rosenstock fala neste contexto ainda de uma mudança biológica na natureza do homem. Prefiro falar de uma mudança pneumatológica. As velhas estruturas da vida humana, com seus efeitos desumanizadores, são substituídos pelos poderes transformadores do espírito. Fecha aspas. Berkoff prossegue falando desta obra do espírito como parte da conformação da raça humana à sua cabeça, Jesus Cristo. Surge a pergunta: o espírito opera dessa maneira sem referência à revelação de Cristo e sua obra e sem evocar a fé viva? Por qual cânone de critérios somos capazes de detectar a obra do Espírito no mundo, aprová-la e unir-nos a ela? Como sabermos qual é o Espírito de Deus e qual é o Espírito deste século? Se é verdade que o Espírito está engajado na atividade que parece ser resistida por cristãos professos, como sugere Berkoff ser o caso no tempo da Revolução Francesa, então se torna ainda mais urgente para a Igreja uma resposta a essa pergunta. Nesta conexão, um princípio hermenêutico comum se emprega a miúde, o qual envolve identificação e universalidade. Se o que é afirmado for verdadeiro quanto ao indivíduo em particular na Escritura, então presume-se ser verdadeiro no tocante à totalidade da humanidade mutatis mutandis. Para ilustrar, à luz do fato de que o Espírito dotou Bezalel com dons de desenhar e artesanar, Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 15, presume-se que todos os dons artísticos, quanto mais usados, são dotes gerais do Espírito. Que objeção, pois, se poderia fazer à reivindicação de Nancy Sinatra em sua biografia de seu pai Frank Sinatra, a American Legend de que, de alguma maneira muito profunda, o Espírito Santo se move e habita nele, mesmo quando canta I did it my way, eu fiz o meu caminho? O problema surge quando tais dons atribuídos ao Espírito tendem a ser confundidos com as marcas dos laços pactuais da salvação. Isso pressupõe demais. É apropriado crer, com Calvino e muitos outros, que toda a veracidade da verdade divina, mesmo quando se encontra na boca dos ímpios, e todos os dons positivos nos vêm de cima. João capítulo 1, versículo 17. Não obstante, é uma coisa totalmente distinta pressupor que essa é uma evidência da presença salvífica e transformadora do Espírito. Além disso, é simplista o argumento, com base em Romanos capítulo 8, versículo 28, de que o Espírito está operando em todas as coisas. Na verdade, o que Paulo afirma é restritivo. Deus opera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, o que imediatamente é descrito nos termos soteriológicos da justificação e glorificação. Ele não está aqui fazendo uma afirmação geral, que pode estar implícita universalmente. Não obstante, segundo a Escritura, somos feitos imagem de Deus, e em algum sentido permanecemos assim ainda em nossa condição apóstata. O que Eliú diz no livro de Jó é um princípio universal. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Jó, capítulo 32, versículo 8. Jó, pessoalmente, confirma a precisão disso. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó, capítulo 33, versículo 4. Ricas, variadas e extraordinárias capacidades e habilidades estão, portanto, presentes na raça humana, porque o Espírito continua sua obra como o executivo de Deus em relação à ordem criada. Ele é o ministro da bondade de Deus no tocante ao justo e ao injusto igualmente,
Mateus capítulo 5, versículo 45. Mas essas são exibições da misericórdia restringente de Deus enquanto o seu espírito contenda com o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Sem isso, o mundo ou se destruiria ou seria destruído. A misericórdia é real, mas não é arbitrária. Ela se põe dentro de limites e tem em vista o arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 9. É neste único contexto que esse ministério geral do Espírito deve ser admitido, ainda mais porque é evidente no Novo Testamento que mesmo o exercício dos dons espirituais jamais deve ser identificado com a obra do Espírito na graça salvífica. É possível que aqueles estejam presentes onde esta esteja dolorosamente ausente. À vista disso, é mais sábio dizer com Calvino, abre aspas, não devemos esquecer os mais excelentes benefícios do Divino Espírito, os quais ele distribui a quem ele quer para o bem comum do gênero humano. O entendimento e conhecimento de Bezalel e Oliabe, necessários à construção do tabernáculo, tiveram que ser instalados neles pelo Espírito de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 2 ao versículo 11, capítulo 35, versículo 30 ao 35. Não é de admirar, pois, que o conhecimento de tudo o que é mais excelente na vida humana disse ser comunicado a nós através do Espírito de Deus. Tampouco há razão para alguém perguntar: o que tem os ímpios, que são totalmente estranhos de Deus, a ver com seu Espírito? Devemos entender a declaração de que o Espírito de Deus habita unicamente nos crentes, Romanos capítulo 8, versículo 9, como uma referência ao Espírito de santificação através de quem somos consagrados como templos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não obstante, ele enche, move-se e vivifica todas as coisas pelo poder do mesmo Espírito e faz assim segundo o caráter que ele concede a cada espécie pela lei da criação. Se o Senhor, porém, quiser que sejamos auxiliados em física dialética, matemática e outras disciplinas afins, por obra e ministério dos ímpios, que façamos uso dessa assistência. Mas para que ninguém pense que uma pessoa é realmente abençoada com a bênção salvífica, quando aquinhoada com a posse de grande capacidade para compreender a verdade sobre os elementos deste mundo, conferir Colossenses capítulo 2, versículo 8, devemos prontamente acrescentar que toda essa capacidade para discernir com todo o entendimento que a segue é uma coisa instável e transitória à vista de Deus, quando um sólido fundamento não lhe serve de alicerce. Fecha aspas. Calvino distingue não só entre os dons gerais e especiais do Espírito, habilidades incomuns entrando na última categoria, mas também entre esses dois dons e as atividades salvíficas do Espírito, as quais são totalmente diferentes dos dons gerais e especiais. Ao atribuir todo o bem à atividade do Espírito, devemos revestir-nos de cuidado para sublinhar que o Espírito habita somente nos crentes. Nem toda atividade divina é atividade salvífica. Entretanto, essa habitação não é um conceito limitador, contém implicações limitadas para o presente. A esperança bíblica nos aponta para um período futuro em que a atividade redentora do Espírito será sem limite. O Espírito cósmico e escatológico. Joel profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. A igreja primitiva entendeu o dia de Pentecostes como sendo o cumprimento dessa palavra profética. O Antigo Testamento, porém,
em grande estilo, antecipou os efeitos do ministério do Espírito conforme as palavras de Isaías. Até aqui se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Isaías, capítulo 32, versículo 15 e 17. Essas promessas não são finalmente cumpridas no evento do Pentecostes. Está em evidência aqui uma renovação da face de toda a terra, a uma extensão até agora nunca vista. Confere Salmo 104, versículo 30. A visão se refere à restauração de todas as coisas. Como vamos entender e como o Espírito se relaciona com isso? A resposta a essa pergunta se encontra no relacionamento entre a protologia e a escatologia, entre o primeiro e o último Adão. O primeiro foi criado à imagem de Deus. O conhecimento de Deus e a comunhão com Ele em justiça e santidade eram a marca registrada de sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 10, Colossenses capítulo 3, versículo 24. Não obstante, ele foi criado para uma condição ou estado além de sua atual. Do contrário, as condições experienciais as quais enfrentou no contexto do Éden não serviriam a nenhum propósito. Sua condição protológica se destinava a ser a precursora de uma condição escatológica, a qual, no evento, permaneceu oculta por não ser atingível. Ainda que não especificadas, muitas indicações são apresentadas à guisa de sugestão de que essa condição final era de glória. Não inferior a essas é a afirmação de Paulo que, quando o homem pecou, recusou-se glorificar a Deus como Deus e mudou a glória de Deus em imagem de seres criados inferiores a eles próprios. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O alvo para o qual fomos criados, mas que perdemos de vista, era a glória. Pecamos e não mais conseguimos atingir tal destino. Contra este cenário, a tarefa do Espírito pode ser declarada simplesmente assim: conduzir-nos à glória, criar glória em nosso interior e glorificar-nos juntamente com Cristo. A surpreendente significação disso pode ser mais clara se a expressarmos assim: o Espírito é dado para nos glorificar. Não significa isso acrescentar glória como uma coroa que nos é destinada, mas realmente transformar a própria constituição de nosso ser de modo a tornar-nos gloriosos. No Novo Testamento, essa glorificação é vista como a começar já na presente ordem, nos crentes. Através do Espírito, eles já estão sendo transformados de glória em glória, a contemplar e a refletir a face do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mas a consumação dessa glorificação aguarda o escatom e o ministério do Espírito na ressurreição. Aqui também o padrão de sua operação é, como em Cristo, assim nos crentes e por implicação no universo. O Espírito realiza isso primeiramente em Cristo. Ele se relaciona com Adão, o primeiro homem, como um antítipo com o tipo. Adão era um padrão, prefiguração daquele que havia de vir. Romanos capítulo 5, versículo 14. O homem oriundo do pó, da terra, é o tipo do homem oriundo do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Estes são o primeiro e o segundo homem. Do primeiro Adão vem condenação, morte e ignomínia. Através do segundo Adão vem obediência, justiça, justificação, vida e glória. O Espírito é vida por causa da justiça. Romanos capítulo 8, versículo 10.
Não há nenhum homem verdadeiro entre Adão e Cristo, o segundo homem. Não há necessidade de mais um Adão depois de Cristo, porque não há necessidade de um Adão exercendo qualquer função a cumprir-se depois de Cristo, o último Adão. Ele é o primeiro, aliás, o único homem a vencer incólume o período de prova. Ele foi amplamente obediente. Em consequência, ele é o primeiro homem a ingressar-se no aspirado destino escatológico do mundo protológico, o primeiro a ser glorificado em nossa humanidade através de sua ressurreição e transformação. João, capítulo 17, versículo 1, 5 e 24. Na glorificação de sua humanidade como archegos está o padrão, os recursos e a causa de nossa glorificação. O Espírito e o último Adão. Como, pois, a obra do Espírito se relaciona com a ressurreição de Cristo, daqueles que pertencem a Cristo e, finalmente, com o cosmos? Já vimos que a ressurreição de Cristo é sua redenção. Nela ele foi justificado pelo Espírito. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa justificação, contudo, é limítrofe com sua isenção santificadora do pecado. Em Cristo, o forense e o transformacionista são um só. Romanos, capítulo 6, versículo 7. Mas ainda, justificação, santificação e glorificação são um só, declaratório, transformatório e consumatório, aglutinados nessa ressurreição. Embora às vezes Paulo atribua ao Espírito a ressurreição de Cristo de uma forma um tanto parifrástica, não há dúvida de que ele age assim. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Conferi, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mesmo quando Paulo atribui a ressurreição à atividade do Pai, é evidente que ele vê uma estreita conexão entre o Pai e o Espírito como seu executivo no mundo. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Aliás, a notável afirmação de que Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, Romanos capítulo 6, versículo 4, pode ser uma alusão perifrástica à operação dinâmica do Espírito. O efeito constitui em transformar o corpo de Cristo num corpo de glória, o qual forma o protótipo do corpo ressurreto de todos os crentes. Este último é oferecido pelo poder que o capacita a trazer tudo sob seu controle. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Uma vez mais, uma referência implícita, se não perifrástica, à obra contínua do Espírito Santo. A implicação parece ser que, se essa transformação ocorre na ressurreição por meio do Espírito, foi assim primeiramente no caso de Cristo. A ceifa final tem como seu precursor Cristo as primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. A imagem e os porta-imagem são um no Espírito até o fim, de sorte que quando Cristo aparecer em glória, os porta-imagens são um com ele nessa glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Ressuscitamos com Cristo, em Cristo, por Cristo, para sermos semelhantes a ele. A complexa exposição disto em 1 Coríntios capítulo 15 pode ser sumariada nestes termos. Adão é o tipo de Cristo. Ele é o primeiro homem, enquanto Cristo é o segundo Adão. Como Adão é o primeiro de uma raça, a velha humanidade, assim Cristo é o primeiro de uma nova raça, a nova humanidade. Adão é o primeiro homem representativo. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. Cristo é não meramente o segundo, mas o último, eschatos. Adão, já que não pode haver necessidade de mais um Adão, imagem ou figura depois dele. Não obstante, as origens destes dois homens diferem. Adão é o homem da terra e do pó. Cristo é do céu. Não apenas isso,
mas há uma diferença fundamental entre o que eles se tornaram. Numa clara alusão a Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Paulo diz que o primeiro homem, Adão, recebeu o fôlego de Deus. O último Adão é aquele que possui o próprio fôlego que dá vida a seu povo. O último Adão tornou-se um espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Por meio dessa afirmação, Paulo indica o modo através do qual Cristo, como o último Adão, foi plenariamente possuído pelo Espírito e entrou na plena posse dele em sua glorificação. Sua implicação é que o Cristo ressurreto e glorificado, o Adão do Espírito, agora cria vida em uma nova ordem, vida como a sua própria, pelo poder do Espírito. Vida escatológica, cuja característica dominante é espiritualidade. Assim, o corpo que é semeado na sepultura, na morte, é um corpo natural, mas na ressurreição, transformação, ele se torna um corpo espiritual. Soma pneumaticon. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. O corpo espiritual. Então, o que significa um corpo espiritual? É um corpo apropriado ao mundo do espírito, que é o agente de sua transformação. Numa série de contrastes com o corpo natural, que é perecível, semeado na sepultura, em desonra e fraqueza, Paulo expressa o que isso significa. O corpo espiritual ressuscita da sepultura imperecível, glorioso e poderoso. Conferir 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44. A chave para essas afirmações admiravelmente enigmáticas pode estar no contraste entre pó e céu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Aquilo que emerge do pó pode retornar ao pó, já que não possui poderes autossustentadores em sua própria natureza constituinte. À guisa de contraste, aquilo que pertence ao celestial, ou seja, à esfera e ordem do espírito, não pode reduzir-se a nada mais além de si mesmo. Como espiritual, ele é necessariamente imperecível. Não apenas isso, mas já que a esfera celestial do espírito é também a esfera da glória de Deus, e constituída de sua glória, o corpo ressurreto é também glorioso. Além do mais, visto que o Espírito expressa a energia de Deus emanentemente, o corpo ressurreto é também poderoso. Este último contraste entre a fraqueza do corpo natural e o poder do corpo ressurreto nos enriquece com uma importante visão. As energias de Deus, o Espírito, são plenamente liberadas no corpo ressurreto. Os que o possuem, consequentemente, experimentam o fim da inércia e letargia da carne e uma disposição em servir a Deus na plena capacidade de seu ser. Atualmente, os crentes são habitados pelo Espírito. O Espírito de Cristo os energiza no contexto de sua fragilidade. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Capítulo 13, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A presente vida é vivida na tensão entre o já e o ainda não, da graça, onde a fraqueza da carne e a energia do espírito habitante estão juntas. Na ressurreição do corpo, porém, essa tensão cessará de existir, pois esse novo é constituído de espiritualidade. No Velho Testamento, o Espírito se posiciona não apenas como a terceira pessoa da Trindade, mas, como diz Gerardo Vos, aparece como a fórmula abrangente para o transcendental, o supernatural. Portanto, aqui o Espírito é visto não só como a fonte do corpo ressurreto,
mas também como o substrato da ressurreição vida, o elemento para, por assim dizer, no qual, como em sua atmosfera circundante, a vida do aiônio vindouro será vivida. Havendo habitado o crente na presente era, o Espírito tomará posse absoluta do ser inteiro do crente. O corpo no qual a vida futura é vivida será tanto espiritual quanto gloriosa em sua própria constituição. A ressurreição do corpo é simultaneamente nossa adoção. A redenção do corpo, Romanos capítulo 8, versículo 23. Nossa vindicação abrangente, a coroa da justiça, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 8. E nossa glorificação. Contra o cenário da significação cósmica da queda de Adão, a ressurreição-transformação também porta consequências cósmicas. Ele ocasiona não só a liberdade da glória dos filhos de Deus, mas também a glorificação da criação inteira. Paulo retrata a ordem criada como sujeita à frustração na atualidade. Ela toma parte nas consequências do pecado de Adão. A própria terra está amaldiçoada. Essa frustração, porém, antecipa um dia de libertação do princípio de entropia no qual se acha presa. Essa libertação envolve participação no glorioso reino, talvez seja melhor, liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 21. Isso é claramente coincidente com a nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos, Romanos capítulo 8, versículo 23. Ou seja, a ressurreição, a qual constitui a ceifa final, da qual as atuais experiências do Espírito são as primícias. A habitação do Espírito, então, dará lugar a algo integralmente relacionado com ela. Todavia, ainda maior em sua magnitude, assim como as primícias tomam parte em e apontam para a natureza da ceifa final. Então, o Espírito não habitará meramente em corpos mortais, mas lhes comunicará vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Isso não envolverá simplesmente restauração do corpo à condição vivida pelo primeiro Adão. Significará transformá-lo. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Visto que Adão foi criado como o vice-regente de toda a criação e a cabeça de todo o cosmos abaixo de Deus, quando ele caiu, toda a criação caiu com ele em servidão, frustração e entropia. A ressurreição de Cristo marca o início do grande reverso disto, o princípio embrionário da transformação cósmica que atingirá sua consumação na ressurreição final. Visto, porém, que a ressurreição nos traz não só repristinização, mas também escatologização, segue-se que haverá tanto repristinização quanto escatologização do mundo caído de Adão. Ele também será transformado, libertado de sua frustração e escravidão para voltar a participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 21. Temos apresentado apenas leves pinceladas disso na Escritura. Se, como a maioria dos comentaristas crê, a passagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, de 10 a 13, reflete a purificação do universo no futuro, então, segundo a Escritura, isso ocorrerá através do juízo. Conferir o dilúvio. A teologia luterana inclinava-se a ver aqui o aniquilamento do universo original e a criação de um novo. Mas com base na analogia da destruição do mundo pelo dilúvio, é preferível ver que haverá continuidade entre o novo e o antigo cosmos, assim como haverá entre o corpo ressurreto e o corpo atual.
Além do mais, a visão do futuro em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, antecipa a libertação e a renovação, não a destruição e recriação ex nihilo do universo. À luz desta destrutiva purificação para a glória emergirá um novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça, segundo Pedro capítulo 3, versículo 13. Aliás, céu e terra, por assim dizer, formarão um reino de justiça no qual o Espírito de Deus será a atmosfera toda permeadora, assim como o Senhor Deus e o Cordeiro serão o templo, e a glória de Deus, sua luz, e o Cordeiro de Deus, sua lâmpada. Como novamente observa Gerardo Vos, abre aspas, o Espírito é não só o autor da ressurreição ato, mas igualmente o substrato da ressurreição vida, a qual ele supre com o elemento interior básico e a atmosfera exterior. Fecha aspas. Assim, o papel do Espírito de Deus, que tem exercido na história a energia executiva do Pai e trouxe glória ao Filho, será visto em seu estado consumado. Então, aquilo pelo qual o Espírito foi dado no Pentecostes e com vistas a qual ele sela a igreja, será concretizado em sua totalidade. Então, enfim, a obra do Espírito alcançará o tempo da ceifa e Deus será tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Com isso em vista, tanto o Espírito quanto a noiva dirão, vem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17.